resolvo tirar férias na semana anterior da eleição municipal, eu falo assim, pô, eu não tenho nenhum outro momento para tirar férias, eu não tirava férias desde 2021, né? Eu fico nesse frenético, nessa coisa frenética, muito trabalho, esse negócio do Congresso dos Estados Unidos dá um trabalho que vocês não têm ideia. Então, quando o Congresso americano entrou em recesso, eu falei, é hora de tirar férias, porque eu sabia que logo em seguida viria um período de muito trabalho para falar sobre as eleições americanas, que essa não tem praticamente mais ninguém para falar com... Tem algumas pessoas, para ser justo, para falar com propriedade, mas eu sei que é sempre o período que eu trabalho mais, ali o período de eleição americana. E eu, obviamente, cobri bastante as eleições brasileiras, fizemos várias entrevistas aqui, inclusive com candidatos que foram parar no segundo turno, ou tiveram resultados surpreendentes, ou bons resultados, não foi o caso do Ramagem, a gente vai falar dele aqui, do Bruno Engler, do próprio prefeito Nunes e tudo mais. Mas chegou domingo, o dia das eleições, tão esperadas. O tópico aqui que a gente mais tratou nesses últimos meses, eu acho que nós tínhamos uma expectativa grande para as eleições, principalmente se levar em consideração a absoluta derrota da direita brasileira nas eleições municipais de 2020. Pleno governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro adotou uma estratégia ainda mais desastrada de tentar se ausentar da eleição, foi um desastre completo. Então, agora nas eleições de 2024, a gente tinha uma expectativa. E a pergunta que todo mundo tem é, deu resultado? A gente está melhor hoje, né? Isso é uma análise objetiva. A gente está melhor hoje do que a gente estava há 4 anos. E quando eu digo a gente, eu digo o que se chama de direita, vamos chamar assim, né? Estou vendo aqui as manchetes, a matéria do Globo, por exemplo, que responde a pergunta, diz aqui, eleições confirmam o PSD como o maior partido do Brasil em número de prefeituras, PT teve leve recuperação e PL se destaca em capitais. Mas a matéria do Globo dá destaque ao PL, mas dá vitória ao PSD. E eu digo para vocês que eu gosto de número, número não mente, a gente tem que fazer uma análise objetiva. Você pode ter narrativa, xadrez 4D, etc., mas eu gosto de número porque o número é objetivo. E quando a gente olha o número de prefeituras e assentos nas câmaras municipais, ganhos ou não, a gente enxerga a realidade de uma forma mais objetiva. E eu vou surpreender aqui, eu vou dizer a vocês, que eu já vou começar dizendo, que na minha avaliação, que eu vou mostrar aqui para vocês, eu afirmo de forma categórica que essa foi a maior vitória da história da direita brasileira em eleições municipais. E muita gente vai discordar de mim, muita gente vai dizer que, na verdade, quem ganhou foi o Centrão, que o Centrão foi o grande vencedor, e há um aspecto nisso, mas vamos olhar os números, vamos olhar o que as pessoas estão discutindo. Esse gráfico que o Brunão botou aí pra gente, aliás, saudade do Brunão operando o programa, é outro programa, quando o Bruno está operando, senão quando eu estou sozinho é sempre um Deus nos acuda aqui, então a audiência tem que dar valor à qualidade da produção do programa. Mas muitas pessoas estão usando esse gráfico aqui, que está aqui na sua tela, para dizer que o PSD é o verdadeiro ganhador das eleições, e à primeira vista isso, parece que é isso mesmo, né? Então nós olhamos aqui nos números, que em 2020 o PSD tinha 657 prefeitos eleitos, né, em 2020, eleições municipais em 2020, essa que eu disse que foi um desastre para a direita, e em 2024 eles elegeram 882, então o PSD teve um impressionante crescimento de 225 prefeitos para a sigla. Mas você tem que saber olhar os números da forma correta. Números olhados de forma errada levam a conclusões enganosas. E eu digo isso porque houve um grande movimento de 2021 até 2023 de filiação de prefeitos ao PSD. Ou seja, prefeitos que não foram eleitos pelo PSD, mas que depois da eleição mudaram para o partido, para o PSD. E aí a coisa fica um pouco diferente. Olha esse outro gráfico feito no final de 2023, também pelo Poder 360, que foi quem fez o gráfico anterior. Vejam só a premissa. PSD é o partido com mais prefeituras no Brasil. 2023. Em seguida, eles elencam os maiores partidos de acordo com os números de prefeitos. O ponto realmente importante aqui para você olhar é o seguinte. No final de 2023, ou seja, no final do ano passado, o PSD tinha, na verdade, 968 prefeitos. E o PL, no final do ano passado, tinha 371. Agora, depois das eleições de 2024, o PSD terá 882 e o PL 512. Ou seja, o que estão te falando é que o PSD ganhou 220 e tantas prefeituras. 225. E eu estou te dizendo que não só o PSD não ganhou 226 prefeituras, como ele perdeu 86 prefeitos. Enquanto o PL ganhou 141. Então veja, narrativa da imprensa. PSD foi o grande vencedor, ganhou 225 prefeituras em relação a 2020. Mas em relação
ao estado atual, a situação atual, a situação de hoje, o levantamento do Poder 360 é de 2023, mas eu não acho que tenha havido mudança alguma. Ou seja, em relação ao momento de hoje, o PSD, o partido do Kassab, o partido do Rodrigo Pacheco, o partido que dá suporte ao Alexandre de Moraes, o PSD perdeu 86 prefeitos. Enquanto o PL do presidente Bolsonaro, apesar da sua imensa falta de ambição, e a gente vai falar sobre isso, ganhou 141 prefeituras. Agora, tem mais. Eu não sei, respondo no chat se vocês já ouviram alguém falar isso em algum lugar. Tá? Agora, reparem que nesse gráfico do Poder 360 é dito que 1 a cada 3 prefeitos do PSD era de São Paulo. O estado que o partido tinha um número impressionante, 329 prefeituras. E aí você deve pensar, né, no estado mais importante do Brasil, em 2024, como é que está o PSD? Em São Paulo, o PSD agora tem 205 prefeituras. Ou seja, em São Paulo, a terra do Kassab, o PSD perdeu 124 prefeituras. Ele teve, para isso, né, para ter perdido só 80 e poucas, ele teve que recuperar e ganhar novas prefeituras espalhadas pelo Brasil. Mas em São Paulo, são 124 menos prefeituras para o Kassab e companhia em 2024, melhor, em 2025. O PL do presidente Bolsonaro, por outro lado, colecionou muitas vitórias. E só não colecionou mais porque em várias cidades o PL, com uma orientação esdrúxula, bizarra, o PL optou por não ter candidato próprio. Numa loucura. Eu acho que agora está comprovado que a estratégia do PL de não ter candidatos próprios é uma loucura. Depois do resultado atual, dá para cravar. Se o PL tivesse ousado mais, teria levado mais. Quem ousa vence, eu vivo dizendo isso aqui para vocês. A sorte favorece o audaz. E uma loucura, né? Você veja, o exemplo mais louco, esquizofrênico dessa história, que dá pra gente comprovar agora, que agora não é mais palpite, não é mais opinião, é o exemplo de Curitiba, da Cristina Grêmio, de quem a gente... Deixa eu botar a Cristina Grêmio aqui, sentadinha aqui, de quem a gente vai falar em breve. Não vou chegar ao ponto, eu sei que vocês adoram a treta, de dizer que Bolsonaro é uma porcaria de líder, como disse o Silas Malafaia. E eu sei que o Silas tem uma boa relação com o pastor Silas, sei que ele conversa bastante com o Bolsonaro, gosta muito do presidente, está certamente revoltado com... eu sempre disse aqui, eu acho que eu sou o cara que mais disse isso. O presidente Bolsonaro é um homem maravilhoso, um cara muito legal, mas em termos de estratégia é, em geral, um desastre. Em geral, um desastre. E a gente está vendo um pouco dessa falta de ousadia. O eleitor quer mais direita. Só que os caciques, e não dá para botar tudo na conta do Bolsonaro, não quiseram dar opções de direita o suficiente para os eleitores. E isso é, sim, uma porcaria de liderança. O que não faz do Bolsonaro uma porcaria de líder. Dá para entender a nuance, né? Mas a estratégia é um desastre. Um desastre. E ainda assim, né? Você vê, se tivesse usado um pouquinho mais, além do crescimento que a gente já tratou, PL é hoje o maior partido em vários estados. No Maranhão, berço do Flávio Dino. No meu Rio de Janeiro, o terceiro estado mais populoso do Brasil e o mais lindo. Com as pessoas mais bonitas, mais gente boa. Em Santa Catarina, PL é o maior partido de todos esses estados. PL também é o segundo maior partido em vários outros estados. Acre, Mato Grosso, Rondônia, São Paulo. Então, não se engane. Essa história de que o Centrão foi o maior vencedor das eleições de 2024, e eu tratei até disso aqui com o Murilo, do Paraná, mas eu tenho que discordar. Quando eu olho os números, eu vejo que o vencedor das eleições de 2024, apesar dos incontáveis erros estratégicos, é um só: o Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro. Isso fica muito mais evidente quando a gente vai olhar para as principais capitais do Brasil. Isso nem a Folha de São Paulo conseguiu esconder. Olha o subtítulo da matéria: bolsonaristas 5G vencem disputa com conservadores mais moderados nas capitais. Seja lá o que for bolsonarismo 5G, mas vamos começar pelos dois maiores resultados de todos. Falar de Curitiba primeiro e depois de Fortaleza. Né? Antes mesmo de começar
a comentar esse resultado de Curitiba, já fiz isso privadamente, mas quero deixar aqui os meus parabéns públicos para minha querida ex-colega, amiga, guerreira Cristina Grêmio. Eu gravei vídeo para Cris, eu não gravei vídeo para muita gente, né? Mas gravei vídeo de apoio para Cris, fiz declaração de apoio, fiz tudo que eu pude por ela. Mas eu confesso que eu não levava fé que ela ia tão bem. Todas as pesquisas colocavam a Cris lá embaixo. Antes das eleições, inclusive, desencorajei muito ela, pessoalmente, a ser candidata, não pelas chances dela de vitória propriamente dita, mas porque eu acho que a vida de política é uma vida horrorosa. Mas no caso da Cris é chamado. E quando o chamado vem, meu amigo, não tem jeito, né? A coitada, sem o apoio do Bolsonaro até os 45 do segundo tempo, depois um apoio dúbio, né? Coisa de ter dois candidatos, num partido nanico, candidatura sob júdice, sem espaço na televisão, tendo sido barrada de debate. O que ela fez? Ela não ficou chorando nas redes sociais, não. Não ficou colocando um contra o outro, não inventou laudo falso de ninguém. Ela foi lá, arregaçou as mangas e foi mostrar para o curitibano que ela era a melhor candidata. E deu certo. Terminou 2,3% atrás do Eduardo Pimentel, que é simplesmente o candidato do governador do estado, o Ratinho Júnior, e também do presidente Bolsonaro, que tem um vice que era impossível ser melhor que ele, que é o Paulo Eduardo Martins, do PL, também meu amigo, ótimo quadro, que é o candidato a vice-prefeito, né? Uma coisa impressionante. Mas o que me chama a atenção aqui é a falta de ousadia evidente da direita em Curitiba. É a capital mais direita do Brasil. Vocês imaginem como teria sido se a Cris tivesse vindo pelo PL com o apoio do Bolsonaro, com o Paulo Martins de vice dela. Teria levado no primeiro turno o próprio Paulo, candidato. A Cris falou, eu estou sendo candidata a prefeito em Curitiba porque não tem ninguém de direita. E aí vem essas articulações que vocês me desculpem, eu não sei nem o que dizer. É o ponto onde eu vou dar razão aqui ao Silas. Você não adianta, gostar do presidente Bolsonaro não significa concordar com todas as estratégias, porque está comprovado aqui hoje, com esses números, que a gente só não tem mais prefeitos porque a gente não tem mais candidatos a prefeito. Porque a gente fez aliança. O PSD só está se dando bem assim, só não encolhemos mais ainda o PSD porque a gente fez aliança com o PSD, o partido dos nossos algozes. Vale para São Paulo também, que eu vou falar de São Paulo. Botem a mão na consciência. Eu não sei quem faz uma articulação com o PSD em Curitiba, a cidade onde a direita é mais forte. Em nome do vice, que não faz nada, meu Deus do céu. E a gente tem uma oportunidade. Paulo, querido, que me perdoe. Quero muito que ele seja senador. Mas a gente tem uma oportunidade absolutamente incrível da direita mandar um recado na lata do PSD e eleger a Cris Grêmio na cidade que o Kassab já dava como ganha. O eleitor tem que dizer para o Bolsonaro, olha, desculpa, muito respeito, muita admiração, etc., mas não. Nós vamos votar na candidata de direita. Não aceitamos. Isso é importante. Vocês precisam dizer aos políticos, inclusive ao Bolsonaro, o que vocês querem. Não eles imporem a vocês, ou a nós, o que eles querem. Então, quero fazer alianças pelo Brasil com o PSD. Caguei. Vou votar sempre no candidato de direita. Mas Paulo, por que você não estendeu esse raciocínio para São Paulo? Eu teria estendido se o candidato que se colocou como de direita em São Paulo não fosse um estelionatário. Aí, bom, entre um estelionatário e um candidato do sistema, que tenha pautas que não são destrutivas para a direita, eu acho que a decisão é óbvia. E a gente vai chegar a São Paulo, mas eu posso dizer a vocês, que eu vivo dizendo, só existiu o fenômeno do Mr. M, estelionatário, porque não houve um candidato efetivamente de direita apoiado pelo presidente Bolsonaro na principal capital do Brasil. Mas a gente pode chegar. E não dá para botar tudo na conta do Bolsonaro também, como de fato ele não é o dono do partido. Mas eu acho que poderia ser. Vamos falar de Fortaleza. Uma das principais cidades do Nordeste, o André Fernandes, candidato do Bolsonaro, ótimo deputado, ótimo nome, conheci pessoalmente, gosto muito dele, só não terminou o primeiro turno à frente do candidato do Lula, ou melhor, não só terminou à frente do candidato do Lula e do Cid Gomes, o Evandro Leitão, mas também à frente do atual prefeito
e candidato do Ciro Gomes, José Sarro. Absolutamente fenomenal, incrível. Absolutamente impensável isso. Se você analisar os números dos outros candidatos do direita, o capitão Wagner e o meu querido amigo Eduardo Girão, senador Eduardo Girão, você vai chegar à conclusão que sim, é muito possível que a gente tenha um conservador na prefeitura de Fortaleza. Se você pegasse uma máquina do tempo, voltasse 4 anos e falasse assim, não, a gente vai ter um prefeito conservador em Fortaleza. Contra Ciro Gomes, contra Cid Gomes, contra Lula, contra o atual prefeito. Impensável, impensável. Maceió, a capital de Alagoas. Terra do Renan, né? O candidato Bolsonaro ganhou no primeiro turno. João Pessoa, capital da Paraíba. Segundo turno entre o atual prefeito e o ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga. Em Salvador, capital da Bahia, o estado mais importante para o PT e para o Lula, o atual prefeito, apoiado pelo ex-prefeito ACM Neto e pelo presidente Bolsonaro, levou no primeiro turno com quase 80% dos votos. Aracaju, capital do Sergipe, a atual candidata Emília Corrêa, apoiada pelo presidente Bolsonaro, terminou o primeiro turno com 41,62% dos votos, quase o dobro do candidato apoiado pelo atual prefeito da cidade, que teve 23%, quase 24%. E aí, veja, o PL se tornou o maior partido no Maranhão do Flávio Dino. Elegeu o prefeito da capital do Alagoas, do Renan Calheiros, do Collor, no primeiro turno. Tem o candidato favorito à prefeitura da capital do Ceará, estado dominado por Cid Gomes. Da capital de Sergipe, Aracaju, está no segundo turno em João Pessoa. Então, se você não acha que o presidente Bolsonaro é um grande vencedor no Nordeste, eu não sei o que te dizer. Norte, Belém. Cidade onde o Bolsonaro perdeu em 2022. O candidato do PL, o deputado federal, o delegado Éder Mauro, desbancou o atual prefeito do PSOL e vai para o segundo turno contra o candidato governador Helder Barbalho. No resto das capitais do país, os resultados foram melhores ainda. Em Goiânia, em Cuiabá, Palmas, PL está no segundo turno. Em Goiânia, se o candidato tivesse sido Gustavo Gaia, ele tinha levado no primeiro turno. Mas ainda bem que não foi, porque eu preciso desesperadamente do Gustavo Gaia na Câmara, um dos melhores aliados e amigos que eu tenho. Palmas, vale ressaltar, né, capitão do Tocantins, que é o mesmo estado do senador Irajá, que há poucas semanas se levantou contra o impeachment do Alexandre de Moraes. E aí, senador Irajá? Será que você está com medo de perder ou melhor, de ter uma apoiadora do Bolsonaro na prefeitura da cidade mais importante do teu estado? Em BH, Belo Horizonte, candidato do PL, Bruno Engler, que eu entrevistei aqui no programa há 2 semanas, foi o primeiro colocado, contrariando várias pesquisas, com 34,38, quase 8 pontos à frente do prefeito atual, Fuad, justamente do PSD. Lembrando que há 4 anos o mesmo Bruno Engler perdeu no primeiro turno para o candidato do PSD, o então prefeito Calil. Em BH, o PL também fez o vereador mais votado da história da cidade, quase 40 mil votos. Tanto o Bruno Engler, aliás, ambos, são a cria política de quem? Do Nicolas. O Bruno Engler, talvez seja, não sei se ele é cria e criador ao mesmo tempo, é os dois. Eu conheci o Nicolas, ele era assessor do Bruno Engler. O Nicolas se tornou, não tem zema, meu amigo, o Nicolas se tornou o maior nome da política de Minas. Não dá para você dizer que não. Aí, o candidato a vereador mais votado da história da cidade e o líder, o favorito, para se tornar prefeito. O que você vai dizer em relação a isso? E claro, vamos falar de São Paulo, uma das eleições mais apertadas da história. Antes de mais nada, em relação a São Paulo, isso vale para todos os lugares do país.